Alerta para todo mundo aí. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? A gente está aqui iniciando a comunidade LGPD, que é um grupo de estudos com referência, e a gente já está há praticamente quase 100 edições, né? Eu não lembro aqui, mas acho que a gente está indo para a edição 95, depois eu vejo isso lá. E hoje é 17/8, 9/2. E quem vai estar colocando aí no início aí essa provocação, né? Que é um tema rico sobre escopo e precificação, é o Rodrigo da Octo Legal. E aí, Rodrigo, tá com você a palavra. Você pode abrir aí o seu. Já está aberto o microfone. Bom dia a todos, né? E Deixa obrigado eu fazer só um negócio antes. Eu queria que todo mundo silenciasse, né, os seus microfones para evitar algum ruído. Segue aí, Rodrigo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês a respeito desse tema, né? Não é uma aula, e sim um bate-papo. Eu preparei aqui... Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Daí só me digam se vai ficar muito grande ou se dá para ver bem. Conseguem ver? Conseguem ver a tela? Beleza. Bom dia, Cris, tudo bem? Bom dia, desculpa, entrei com o microfone aberto. Tranquilo. Então, vamos falar um pouco sobre escopo e precificação, né, em projetos de adequação LGPD. Essa oportunidade surgiu porque um dos nossos colegas da comunidade levantou a mão acerca desse tema e perguntou como que os demais colegas estavam fazendo em relação à precificação dos projetos. E aí, então, a gente debateu rapidamente sobre esse tema e surgiu essa oportunidade, né, de voltar a falar sobre precificação. Então, antes de falar sobre precificação, a gente precisa falar um pouco sobre escopo, né? Então, porque antes de definir o preço, tem que saber exatamente o que a gente vai, o que faz parte desse escopo do projeto para daí, então, poder formar esse preço. Então, quem que é o Rodrigo? Eu sou um especialista em TI e um entusiasta na LGPD, né? Então, eu estou há mais de 25 anos aí trabalhando com TI, mais de 300 projetos de monitoramento de segurança de dados, segurança da informação implementados. Sou pós-graduado em gestão por processos da qualidade, que me ajudou muito também nos projetos de adequação da LGPD. Sou um apaixonado pelo mar, por viagens, por liderança, empreendedorismo. Então, eu iniciei a Tor Tecnologia em 2003 e a Octo Legal agora em 2020. E aí, algumas verdades duras aqui antes de falar sobre escopo e precificação, né? Não existe uma receita de bolo, não existe um escopo que atende todo tipo de empresa. Os empresários enxergam a LGPD ainda como custo somente. Eu vou falar para vocês que nesse final de semana, um empresário olhou para mim e falou assim: Rodrigo, eu não estou nem aí para a LGPD, eu só quero um selo de adequação mesmo para pararem de me encher o saco, né? Desculpa a palavra aqui. Mas aí, assim, como um profissional de privacidade e estudando a LGPD há tanto tempo, sei como isso é visto aqui pelos profissionais, né? E aí, então, essa conversa com ele durou bastante tempo ali para poder explicar um pouco mais da LGPD para ele. 80% das empresas estão fora da LGPD, segundo a Febraban, ali numa pesquisa recente agora. E antes de falar sobre preço, né, e nesse roadmap aqui de 17 minutos que eu preparei para vocês, a gente precisa falar um pouco do escopo, né, o que vai ficar, o que faz parte desse projeto. Mas antes de falar sobre o que faz parte desse projeto, a gente tem que falar um pouco sobre o cliente ideal, né, o que é o ICP e um pouco também das vendas, porque muitas vezes a gente acha que pode não tá vendendo porque o preço não está atendendo, mas talvez você não esteja vendendo para a pessoa certa, né? E talvez não no mercado certo também. E aí, para falar um pouco sobre vendas, a gente precisa olhar sobre o óbvio ali, né? Que foi inventado lá pelo Jerome McCarthy em 78, que são os 4 P's, né? Preço, praça, produto e promoção.
Eu não vou me estender demais nesses assuntos, tá? Mas eu trouxe aqui para reflexão de vocês, eu vou compartilhar esse material depois, para que vocês possam refletir nos seus projetos internos. Então, será que a sua estratégia de preço, ela está levando em conta o valor que você está gerando para o seu cliente, né? A economia, o modelo de compra que você está oferecendo, será que ele é algo mensal, é um preço à vista? Será que a praça que você está oferecendo, a região, né, ela tem demanda para esse serviço? O canal que você está utilizando para fazer essa venda? Eu vejo muitos profissionais fazendo lá Reels, TikTok, etc., para falar sobre LGPD. Será que é ali que as pessoas estão para comprar LGPD? E o seu produto, ele de fato está atendendo a dor do cliente, né? Eu sei que tem que existir um meio de campo ali entre exatamente o que o cliente pede e é exatamente o que você quer oferecer. Mas há um tempo atrás eu ouvi até de um amigo que trabalhava na Heinz, e ele falou, sabe do que a Heinz faz ketchup? Aí eu fiquei, bom, tomate, né? Fiquei pensando. Dele, não, a gente faz ketchup do que as pessoas querem comprar. Se as pessoas quiserem comprar ketchup de pimenta, a gente vai fazer ketchup de pimenta. Então, tem que olhar um pouco para o seu produto, obviamente não entregar o selo de adequação para não ficar mal visto, mas também encontrar esse equilíbrio, né? E a promoção, será que aonde você vai distribuir o produto, ou o momento de venda, ou será que é por causa do fato do preço? A jornada de venda, você tem acompanhado o teu cliente, ou você manda uma proposta e já quer fechar no dia seguinte? Não sei a experiência dos colegas, depois a gente vai falar sobre isso, mas a jornada de compra de um projeto de adequação da LGPD, ela pode durar 5 meses. Então, não sei se já passaram por essa experiência, mas as pessoas elas não compram de um dia para o outro, né? E aí, para encontrar o cliente ideal, é muito importante, eu deixo a reflexão também, para olhar um pouco sobre esse ICP, não sei se todos já conhecem essa sigla, mas eu vou deixar a reflexão aqui para vocês validarem se a pessoa pela qual você está tentando fazer essa venda, se ela é o teu ICP de fato. E aí, então, vou entrar aqui brevemente em escopo. Eu trouxe essa reflexão de 6 passos, né, para definir um escopo, mas eu quero ir muito rapidamente aqui já para falar sobre escopo não de projeto como um todo, mas da LGPD, né? Então, mas é muito importante a gente falar de fazer esse planejamento de acordo com aquilo que o cliente precisa e o que ele pode pagar, né? E aí a gente vai entrar um pouco ali nos detalhes desse escopo, nessa coleta de requisitos, definição junto com o cliente, para validar junto com ele, porque como a LGPD é uma venda muito técnica, e a gente que está um pouco dentro da bolha da LGPD acha que é tudo muito normal. A gente desenvolveu agora um diagnóstico automatizado da LGPD, e as pessoas me perguntam muito sobre as questões que ali estão nesse diagnóstico, né? Porque é muito óbvio para a gente, mas não é óbvio para o nosso cliente, né? Então, essa definição da estrutura e a validação é muito importante acontecer com o cliente. Aqui eu vou compartilhar material com vocês e tem bastante sobre a definição de cada um desses itens, tá? E aí, então, falando sobre escopo de LGPD na prática, então, até deixo essa reflexão para os senhores, né? O escopo de LGPD que vocês estão oferecendo para o cliente, ele está dentro da tríade da LGPD, com a segurança da informação, com o jurídico, com os processos e dados, né, dentro da organização. O que exatamente você vai oferecer? E aí, quais são as etapas que vão fazer parte desse projeto, né? Você vai oferecer um kickoff para o cliente, você vai fazer uma apresentação para todos os colaboradores da empresa, para que eles saibam o que é a LGPD, você vai fazer o diagnóstico junto com o comitê de privacidade, qual é o porte da organização? Aí você vai fazer o mapeamento de dados, ou você vai orientá-lo como desenvolver esse mapeamento? Você vai fazer entrevista com todos os setores, vai entregar um fluxo desse mapeamento de dados, vai preencher numa planilha. Depois do que você encontrou de gaps no mapeamento e no diagnóstico, você vai construir junto com o cliente um plano de ação, você vai acompanhar esse plano de ação ser executado. Quanto tempo isso pode demorar?
Você vai dar treinamentos para essa empresa, treinamento para os colaboradores, sobre segurança da informação, vai ter tentativa de phishing simulado. Como que vai funcionar isso? Você vai entregar ferramentas para o DPO dessa empresa, o portal de comunicação com o titular, você vai orientá-lo ou você vai entregar uma ferramenta pronta que faz isso para ele? Da mesma forma, né, o pop-up de cookies, a política de privacidade. Então, tudo isso que envolve a LGPD, o que faz parte do seu escopo. Então, antes da gente falar de preço, novamente, a gente tem que entender o que exatamente vai ser colocado para o cliente, né? Aí, então, a gente vai chegar no preço. E aí, nada mais interessante do que falar de preço, que é colocar a mão na massa mesmo. Então, o que eu preparei aqui para vocês? Uma planilha, né? Eu adoro as planilhas do Excel, eu acho que foi a melhor coisa que a Microsoft já copiou, foi uma planilha do Excel. E, através dela, a gente consegue fazer muitas coisas. E uma delas é definir o preço de uma maneira mais próxima do justo, né? Por que eu falo isso? Porque, pelo menos a minha experiência com os projetos anteriores, a gente determina o escopo, calcula a quantidade de horas que a gente vai gastar mais ou menos por cada uma dessas atividades, coloca, então, um valor hora que você deseja cobrar ali pela execução dessas tarefas, e aí ele vai te dar um valor aproximado. Você vai negociar com o seu cliente esse valor aproximado, só que você vai fechar um projeto com ele, na maioria das vezes, né? Você não vai cobrar por hora. E aí, muitas vezes, esse projeto, você pode gastar mais ou menos horas, dependendo do porte e do padrão daquela organização e da maneira com que você conseguiu conduzir esse projeto. E aí, então, eu vou compartilhar essa planilha com vocês e vou mostrar aqui brevemente como ela funciona. Nós sabemos que muitos profissionais e empresas compartilham projetos da LGPD, porque antes da chegada da lei, existia o escritório de advocacia com seus projetos jurídicos, existia o especialista em TI ou segurança da informação com o conteúdo de TI, de segurança. E aí esses profissionais eles se juntaram e muitas vezes conduzem juntos projetos de adequação da LGPD para que a gente consiga colocar nesse escopo a tríade, né, da segurança da informação, do jurídico e dos processos. Eu estou só na dúvida se vocês estão conseguindo enxergar bem aqui a tela ou se está um pouco pequeno. Está pequeno. Tá, bom. Então eu vou parar um pouco pequeno. Vou parar de compartilhar e vou... Porque o meu monitor é um pouco grande aqui, e daí o compartilhamento de tela aqui, ele tá... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Honorários. Aí, permitir. Agora vocês estão conseguindo ver melhor? Melhorou um pouco. Legal. Deixa eu dar um zoom aqui, então. Isso. 125%. Tá melhor, tá bem legível. As telas anteriores vocês conseguiram ler bem? Sim. Ah, maravilha. Então, vamos lá. Ó. E aí, como que a gente preparou essa planilha, tá? E essa planilha, ela foi feita por uma consultora parceira minha, doutora Flávia Malucelli, e aí eu pedi autorização dela para compartilhar essa planilha com vocês, e aí eu já vou mandar em seguida o link, tá? Para que vocês possam utilizar. Aqui, eu coloquei, tem algumas abas, e aí tem o porte da empresa e alguns modelos, né? Cliente pequeno, cliente médio. E aí, nessa etapa do modelo, qual que é a sugestão que a gente coloca aqui para vocês? Para que vocês definam o que vai fazer parte do escopo e quanto... e aí, o nome do consultor 1, né? Então, e o nome do consultor 2 lá. Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto junto com a doutora Cris. Eu vou colocar aqui a Cris e o Rodrigo. Então, junto com a Cris, a gente vai avaliar, né? A gente vai incluir aqui a prospecção, o custo de aquisição do cliente nesse projeto. Isso aqui não é... Eu posso compartilhar essa planilha com o cliente ou eu posso apenas, eu e a Cris, conversar a respeito dela, né? Não vai incluir ou não vai... por exemplo, foi o Rodrigo que trouxe esse cliente. Então, vai 3 horas aqui para as reuniões, para custo de aquisição do cliente, e aí...
customizar o diagnóstico. Então, a gente vai precisar conversar sobre o porte dessa organização, qual é o tipo da empresa, o que a empresa faz, para a gente pegar nossas perguntas de diagnóstico e adaptar para essa empresa especificamente. Então, vamos lá, 4 horas para cada um. Customizar o mapeamento de dados. Da mesma forma, o mapeamento de dados, as perguntas que são feitas no mapeamento, pode ser que os senhores tenham um modelo que serve para todo tipo de organização, mas pode ser que ela precise de ajuste. Vou colocar aqui, então, 1 hora para customizar essa planilha para cada um. Vai ter um workshop de aculturamento, a empresa pede esse tipo, né? Eu já fiz adequação para a empresa de 2 pessoas, que prestava serviço para um banco, e eles precisavam de uma adequação da LGPD, não fazia sentido um workshop. Então, vocês aí colocam aqui, né? Nesse workshop, ele vai ser conduzido pelos 2 profissionais, vai ser por um deles. Então, fica muito fácil aqui de você poder colocar, né? Ó, quem que vai conduzir, quantas horas vai ficar para cada um. E aí, então, definindo todos os itens aqui do lado esquerdo, do que de fato vai fazer parte desse projeto, e a quantidade de horas estimada para cada um dessas etapas, e aí aqui, então, você coloca qual é o valor hora que você estima cobrar para esse cliente, automaticamente ele já vai dizer aqui qual é o valor total desse projeto, e quanto vai ser, e essa divisão também, quanto para cada profissional. Eu já conduzi diversos projetos aqui em 50% para cada profissional, mas também já dividi projetos com alguns consultores da área jurídica, onde o consultor tocava uma parte maior, onde eu tocava uma parte maior, e aí, para ficar justo para todo mundo, a gente fez esse modelo aqui, onde a gente faz essa estimativa, e aí, então, a gente consegue entender aonde cada profissional vai participar. E aí, aqui eu coloquei outros cenários, né? Então, vamos supor que eu consigo aprovar com esse cliente nos R$200 a hora. Então, o mesmo projeto no valor hora menor, ele vai ter aqui um valor menor. Então, pessoal, espero, para cumprir, né, com o tempo, vou deixar aqui agora o link. Nesse link, ele vai apontar para um Linktree, e o último item desse Linktree é a pasta do Google Drive, onde tem essa apresentação, que eu acabei de compartilhar com vocês, e também essa planilha, que vocês podem fazer uma cópia dela, ver se faz sentido, e eu espero que, de alguma forma, esse conteúdo que eu trouxe para vocês hoje tenha feito sentido, tá? E é isso que eu tenho para essa apresentação por hora. Obrigado a todos pela atenção. E agora eu vou compartilhar esse mesmo link ali no grupo do WhatsApp, para que vocês possam ter acesso a essa planilha. E aí eu encerrei aqui Estou no prazo, Orozimbro, dos 17 minutos? Sim, sim. Obrigado. O Dante levantou a mão. Você quer falar primeiro aí, Dante? Falo rapidamente. Rodrigo, primeiramente, te elogiar aí pela apresentação. Foi excelente, um assunto relevante para todos nós aqui. E eu vendo a sua planilha ali, eu queria te perguntar, logicamente você está seguindo esqueci o nome, gente, alguma metodologia? Isso, metodologia. Qual que é? IAPP, ZIM? Então, vamos lá, Dante. Depois de vários projetos, e eu fiz os cursos da Exim, e também tenho alguns livros aqui que me acompanham. Um deles é esse da Lei Geral de Proteção de Dados aqui. E como já sou um profissional aí da privacidade há muitos anos, né, como comentei ali, então também acompanho muito a NIST. A gente criou uma própria metodologia aqui, e aí, para falar de escopo, né, a gente adequa esse escopo dentro daquilo que faz sentido para o cliente naquele momento, aí colocando ou tirando laranjas do pacote, né, sem diminuir a qualidade da entrega. Então, se precisar tirar coisas demais, daí falando por mim agora, se precisar tirar coisas demais do projeto, para que esse projeto fique muito barato, eu muitas vezes prefiro não conduzir esse projeto, tá? Mas ali, nessa planilha, ela até... você pode incluir ou adicionar
questões no escopo, né? Porque, por exemplo, eu estou com uma planilha aqui da ISO 27001. Se eu chegar com uma planilha dessa e aí forem atender um cliente de pequeno ou médio porte, até o qual é o objetivo dessa apresentação, não vai, é impossível, é impossível. Então, como que a gente faz para atender o cliente dentro daquilo que ele pode e gostaria de conduzir com aquilo que, de fato, faz sentido, né? Porque tem que fazer sentido do lado profissional, de você falar, olha, eu vou conduzir um projeto de adequação da LGPD para você, mas eu não posso tirar isso, isso e isso. E aí, da mesma forma, seria legal a gente fazer um treinamento com o teu time, fazer um workshop aqui, trazer um especialista em segurança da informação, colocar um Wi-Fi que captura a senha das pessoas para elas entenderem o quão importante é você não usar um Wi-Fi desconhecido ou não clicar em links de estranhos. Então, tudo isso pode fazer parte do projeto de adequação da LGPD, mas olhando para a empresa, às vezes ela não comporta a condução de projetos com todos esses recursos. Então, espero que tenha respondido aí a tua pergunta. Sim, com certeza. Obrigado. Rodrigo, primeiro fazer jus às palavras do Dante, né? Muito legal a forma que você abordou e essa questão que você colocou da tríade também, eu acho que foi bem interessante. E é claro, né, que para definir preço tem que definir escopo, e eu acho que a sua planilha também encantou aqui. Agora, R$450, eu vi que você colocou logo no início o cliente ideal, e para entender o que é um cliente ideal, a gente precisa saber se ele dá conta de pagar esse valor. Então, quer dizer, tem mercados e mercados, né? E como a gente está numa comunidade, tem um mundo aqui de gente, de estados e cidades. E a gente que está na roça, né? Estou aqui falando eu e o Lucas, né? A gente está aqui em Ubá, dentro da zona da mata de Minas, né? O Dante está pertinho, mas está em Juiz de Fora, mas é também uma região que é considerada zona da mata e é um lugar muito pobre. Financeiramente, as empresas não querem pagar por esse valor. Então, a gente vai ter que também aprender a equilibrar, porque às vezes um mercado de São Paulo ou um mercado de Curitiba aceita um valor desse, mas o mercado, não são todos os mercados que vão aceitar. Mas até nisso, eu achei que você colocou bem. Se você acha o cliente, se você argumenta bem com o cliente, pode ser que você consiga chegar em valores mais legais. A Eunice também, a Eunice está aqui pertinho, a Eunice está aqui de Rio Branco, está ali ponderando ali que ela também está na roça. Mas eu não falo isso tornando pejorativamente ruim, não. É legal da gente estar e é bom a gente entender o mercado que a gente está. E eu achei mais legal ainda na hora que você colocou o seguinte da comunicação, porque a gente falou disso há muito pouco tempo aqui, comunicação eficiente, talvez isso mitiga risco, porque se a gente conectar com o cliente, a gente vai estar falando aquilo que ele quer ouvir. E às vezes a gente fica falando de lei, às vezes a gente fica falando de regras ou de multas, e o cliente não quer ouvir isso, ele quer ver aonde que vai agregar valor no negócio dele, né? Então, achei que a forma que você abordou das pessoas que estão fazendo TikTok, não sei o quê, falando assim que é a lei, a lei, a lei, a lei, e está falando para ninguém, né? E aí? Então, Pedro, daí respondendo a tua pergunta ali dos R$450 a hora, eu já vi projetos de adequação da LGPD por R$400 mil, e eu já vi projetos de adequação da LGPD por R$2 mil. O primeiro projeto que eu fiz de adequação da LGPD foi em 2019. E eu vendi por R$2 mil esse projeto. E eu paguei para aprender, porque eu precisava ter essa experiência prática. Então, foi uma opção que eu fiz para ajudar o meu cliente, ele já era meu cliente na outra empresa, e ainda assim estar dentro ali de uma experiência prática de adequação da LGPD. E aí, perceba na planilha que eu coloquei esse valor de R$450 a hora, mas também coloquei o cenário 3 lá, como R$200 a hora, e aí é só você mudar o valor a hora ali, e aí ele vai se adequar a essa realidade, tá? E aí, falando nos dias atuais da LGPD, como eu converso com muitos consultores aqui, e o software que a gente desenvolveu, ele é um software voltado para o consultor, então, semana passada eu conversei com um consultor que está com um projeto na mesa para um motel, e o projeto é de R$120 mil.
Então, é por isso que eu trouxe essa reflexão para vocês, do ICP, do preço, praça e promoção. É importante fazer essa avaliação o tempo inteiro e olhar para dentro de casa e ver para quem que a gente está oferecendo e faz sentido ou não. Todos os projetos que eu já vendi, ele tem um cliente comum entre eles e o que eles aceitam pagar, né? Então, espero que eu tenha conseguido trazer essa reflexão para os senhores, né? Porque eu vivo essa venda da LGPD há 2 anos e meio aqui, todos os dias. Então, eu estou muito focado na LGPD para ajudar os meus clientes e também para ajudar os consultores que estão em contato comigo aqui, ajudando a desenvolver essa plataforma de gestão. E percebam nessa planilha que eu incluí lá já o sistema de gestão por 12 meses, e aí ele diz ali o quantos % isso representa do valor do projeto. Porque uma vez que nós, como consultores, estamos oferecendo para o cliente esse programa de privacidade, dependendo do valor que custa esse programa para a empresa, colocar um sistema de gestão junto não vai custar 6% do valor do projeto. E faz sentido colocar isso dentro do teu escopo e já oferecer para o teu cliente o valor total e dividido em 12 vezes, daí vai entrar naqueles outros itens que eu já comentei, mas você já passa o valor inteiro e não vai ter que convencer o cliente a contratar uma ferramenta. Porque quando você tem que convencer o cliente, até o próprio cliente vai ficar na dúvida, será que eu preciso de uma ferramenta? Ou então, por que eu que tenho que pagar essa ferramenta? E aí fica muito naquela discussão, né? Então, eu coloquei essa opção ali, vocês podem colocar como 0 também, se quiserem colocar na planilha. E aí agora eu vou passar a palavra para o Rosimbro. Um pouquinho antes. Essa planilha que você está disponibilizando aqui, eu já estou acessando aqui, eu posso colocar ela na biblioteca do Labs? Para estar disponibilizando? Tá Com bem. certeza, Pedro. Quem quiser eu pode vi utilizar, que tem e-books também. Essa parte de e-book também eu posso colocar? Pode sim, Pedro. Beleza. Obrigado. Que colher de chá, hein, pro LGPD Labs, hein, a planilha? Verdade. Legal demais. Rodrigo, uma coisa muito importante que eu vi na planilha é essa parte de diagnóstico, né? Eu, na verdade, eu queria fazer algum comentário, enriquecer tudo que você colocou, tá? E dar, na verdade, uma outra visão daquilo que eu já participei, né? Que tem alguns detalhes que eu queria acrescentar, o outro só implementar. Por exemplo, em relação à precificação, eu não trabalho, tá? É uma visão minha, tá? de alguns projetos que eu já trabalhei com outros profissionais, que a gente viu seria um tanto arriscado trabalhar com o valor hora, tá? A quantidade de variáveis que o projeto todo tem. E a quantidade dessas variáveis eu vou colocar aqui para você. Tá? Por exemplo, um primeiro item, tá? Complexidade do projeto, né? Onde você vê a quantidade de funcionários, a organização interna, tá? O relacionamento comercial. Em termos de relacionamento comercial... Acho que deu uma falhada na conexão. Eu estou escutando bem. Então beleza. Em relação a... Agora falhou. É importante porque você tem que ver se a empresa a mesma estrutura, né? Você tem que ver se a empresa é B2B ou B2C. Aí as quantidades de dados tratados e a complexidade desse tratamento de dados, ele varia muito. O B2C, por exemplo, que você trata direto com o consumidor, né? Você tem, de repente, muito mais processos, né? Muito mais pessoas, né? E o fluxo de dados ele é muito maior. Quase sempre ele é muito maior. Um outro item, como eu coloquei, são fatores primários, que eu vou citar aqui para você, e os fatores secundários. Tá? Um outro item que eu colocaria, tá, seria a base tecnológica. Tá? O que eu falo de base tecnológica?
é a quantidade de sistemas envolvidos em todo o complexo da empresa. E os sistemas que são terceirizados e aquilo que você administra, né? Por exemplo, o seu jurídico, ele pode ser, você pode ter um sistema jurídico dentro da empresa, né? Isso a gente está falando próximo já a uma empresa média. Se a gente for trabalhar com empresa pequena, de repente o RH, o jurídico, o TI, é tudo externo, né? É tudo terceirizado, que também entra no cálculo, né? A estrutura a estrutura da consultoria, né? Se para esse projeto que você vai trabalhar agora, você precisa contratar mais pessoas ou você vai alocar, você vai terceirizar? Ou você vai contratar um pessoal temporário só para esse projeto? Ou você já tem uma estrutura tal que para aquela consulta, para aquele trabalho que você vai fazer, já tem todo esse pessoal, né? Outra coisa, margem de lucro, né? Orozimbo, eu só queria fazer uma breve pausa, até como você vai mudar um pouco do assunto ali. Então, assim, ó, excelente colocação que você fez. A gente tem aqui, inclusive, um Google Forms que a gente manda para o cliente preencher para fazer esse levantamento preliminar que você falou, né? Sobre o tipo da organização, o porte, a quantidade de dados que tem no registro do banco, para eu poder fazer uma precificação, né? Mas como aqui o tema desse papo era mais para empresas de pequeno e médio porte, eu simplifiquei um pouco essa jornada, tá? Então, só para te explicar, eu consigo compartilhar rapidamente aqui, ó, a janela da avaliação preliminar. Eu até posso compartilhar no mesmo link algumas perguntas que a gente faz aqui, né? Qual que é a média do faturamento, se ela pertence a algum grupo econômico, e aí a quantidade de áreas que existem na organização, quantidade de colaboradores, tudo isso daqui vai dar uma ideia para que eu possa colocar nesse escopo, né? E aí voltando a falar de escopo, para poder fazer essa precificação para o cliente. E aí mais uma observação que eu quero compartilhar com os senhores. Tem uma empresa aqui de Curitiba que levantou mais de R$ 1,5 milhão no primeiro ano da LGPD, vendendo diagnóstico de adequação. E aí eu estou falando de empresas de porte maior um pouco, tá? Então, o que essa empresa fez de uma maneira brilhantemente inteligente? Ela vende o diagnóstico primeiro e, a partir do diagnóstico, ela sabe o quanto tempo exatamente vai levar no projeto, o que de fato colocar no escopo, e aí ela vende o projeto separado. Então, a empresa já tem o diagnóstico, aí ela fala, bom, vou querer executar, vou querer colocar isso. E aí é muito mais fácil de colocar o preço. Agora, vou deixar uma nova pergunta de reflexão para os senhores. Todas as empresas, se a gente não consegue vender a LGPD, a gente consegue vender esse diagnóstico de forma apartada? Vocês acham que uma empresa de pequeno e médio porte vai querer pagar por um diagnóstico? Então, é mais um tema de reflexão, né? E aí, voltando, essa empresa ela faturou R$ 1,5 milhão vendendo diagnóstico no primeiro ano, e aí depois a venda de alguns projetos, né? Porque aquele empresário que tem uma empresa maior, e aí ele precisa se adequar na LGPD, ele compra esse diagnóstico inicial, e aí ele consegue ter uma noção maior da LGPD, mas ele consegue entender também que tudo isso que você começou a falar agora, Orozimbo, vou ter que ter uma pessoa a mais, vai ter que ter o fulano de tal, vai influenciar meu time da qualidade, vai mexer nos meus processos, vou ter que contratar quais ferramentas externas, etc. Então, peço desculpa por interromper, mas só para fazer esse complemento aí. Ok, só vou complementar aqui. A gente está falando de margem de lucro, né? A estrutura da consultoria. Depois, um penúltimo item dentro dos fatores primários, né? Principais que eu colocaria, seria a margem de lucro, né? Porque a margem de lucro, quando você trabalha com a margem de lucro em qualquer serviço ou preço, você tem que levar em consideração a formação que você teve, né? O que você investiu
dentro para você ter o conhecimento que você tem para oferecer, para criar aquele produto, para oferecer aquele serviço, né? O investimento que você tem em termos de equipe, né? Os custos de marketing, os seus diferenciais, né? Tudo isso entra na sua margem de lucro, né? O último item, dentro desses primários, é a atuação de mercado, né? Se você está começando, você precisa de mais clientes, né? Uma colega acabou de colocar que ela já fez diagnóstico que é de graça. Eu também já fiz, né? Então, o cliente, ele, naquele diagnóstico inicial que você faz, você percebe se o cliente ele tem orçamento para isso, né? Você acha que ele está preparado realmente para mesmo um pequeno cliente, né? Que vai ser um custo aí de, sei lá, de 6, 8, 10 mil reais, tá? Pela conversa que você tem com clientes, você acha que ele tem esse fôlego financeiro para fazer esse pagamento? Então, são esses dados que eu comentei até agora, Rodrigo, que eu coloco como os dados primários, tá? E como fator secundário, tá? Eu colocaria ainda as vantagens indiretas. Isso aqui é uma coisa que é muito legal, que muita gente não percebe ou deixa passar, tá? Por exemplo, conversando com o cliente, tá? A qualquer instante, né? Será que rola uma parceria? Tá? Que tipo de parceria, de troca de serviços que você pode fazer? Né? Ele se compromete, ou durante o início do projeto, ele já apresenta outros clientes para você, né? Os fornecedores dele, tá? Será que ele consegue conversar com os fornecedores dele, tá? E já fazer um pacote, né? Um pacote de LGPD, que você já sabe que você vai fazer o da empresa, né? O do controlador e dos 2, 3, 5 fornecedores dele, operadores. Né? Aí você já pode trabalhar preço, né, de uma outra forma. E um outro fator que eu acho interessante, o cliente ele é bom pagador, né? Por quê? Eu creio que quando o cliente liga para a empresa, liga para você, o gestor da empresa liga para você, né, a empresa XPTO, uma primeira coisa que tem que fazer, acho que é básico, né, é você procurar dados da empresa. Com quem que eu vou conversar? Quem é esse pessoal? Então, você entra no site, vê quem são os gestores, né? Você vai no Reclame Aqui, você vai no Jus Brasil, vê com esse processo a empresa está. De repente, a empresa está quase que falindo. E é um projeto que vai estar lá, sei lá, de 20, de 30 mil reais, e a empresa está quase falindo. Então, opa, espera aí, vamos com muita calma, né, verificar o que está acontecendo, o que esse cara quer. Né? Então, o histórico da empresa, né, se tem nome limpo no mercado, isso é coisa que tem que se verificar. A precificação de mercado, né, qual a prática e valores, né, que são colocados hoje em termos de mercado, tá? Quais as condições que estão oferecendo. Tá? Na sua região, está todo mundo aplicando, de repente, valores justos, mas com valores a perder de vista. Né? E você não conhece esses parâmetros e você quer vender o seu projeto em 2 ou 3 vezes, ou à vista. Então, são fatores que tem que levar em consideração. Tá? E uma coisa muito importante, que você já tinha comentado, né, é a geolocalização. Tá? Em que local que você está, para onde se vai fazer. Por exemplo, aqui, em Curitiba, tá? Uma coisa é você vir numa empresa um escritório jurídico, uma empresa de saúde no centro de Curitiba, muito bem montada, é uma situação. A outra que é uma cidade que tem quase 1.800.000. Né? Outra coisa é você ir fazer um projeto lá em Garuva, que tem 20 mil habitantes. Tá? Então, então, todos os fatores primários e secundários, né, isso tem que ser muito bem trabalhado, né, colocar numa planilha,
e acrescentar, obviamente, alguns outros itens, né, que constem, inclusive, na sua planilha, para você chegar nesse custo principal. Tá? É a minha contribuição, Rodrigo. Parabéns pela apresentação, ótimo. E eu só queria mais contribuir com a sua apresentação. Cristiano, você pode abrir o seu microfone. Isso, obrigada. Bom dia de novo. Parabéns, Rodrigo, pela sua apresentação. Achei muito rica, achei uma contribuição muito valiosa para o grupo, para a comunidade, porque você coloca uma coisa que talvez que é de fundo, né? Mais importante, eu acho, do que a planilha, até que já foi um super presente para todos nós, mas eu acho que é o de fundo, que é como que se pensa, né, para fazer a precificação. Então, essa contribuição é fundamental, porque aí cada um vai adaptar, né, de acordo com a sua realidade. E esse critério de hora, de hora trabalhada, eu gosto também, porque eu acho que é um critério dinâmico e que te permite ter, é um critério objetivo, né, que te permite ter transparência e te permite chegar mais perto do justo. Agora, essa planilha, esse preço final, ele só vai chegar perto desse justo, do ideal, a partir da experiência. No começo vai haver o desajuste, você colocou isso, inclusive, muito bem. Às vezes vai ficar acima, às vezes vai ficar abaixo, né? Mas é possível também, dependendo do tipo de relação que o consultor estabelece com o cliente, ele consegue ajustar, já prevê isso e fazer ajustamentos necessários no curso do processo. E isso é legal também. Se o consultor souber conduzir isso, ele vai só conquistando a confiança do cliente cada vez mais em função dessa transparência, né? Então, para além da qualidade técnica do trabalho, essa qualidade da relação que se estabelece com o cliente, ela cativa o cliente para sempre e faz as famosas indicações, que também por onde a maioria começa. Então, eu quero agradecer a contribuição e achei assim, muito, 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 muito valiosa mesmo. E eu gosto desse critério também pelas razões que eu já expus. Essa é uma condição assim da gente estar trabalhando que cria conexão, né? Eu acho que a gente vai criando propósito para que isso cada vez se torne um pouco melhor. O que isso significa? Que a gente começou com a comunidade, esses assuntos, eles vão e vêm, e é assim que eles precisam de acontecer. Hoje foi muito preciso, né? Porque definiu o escopo e desenhou uma parte que normalmente a gente negligencia, porque é a parte mais difícil. A gente quer falar da adequação, a gente quer falar de como é que vai acontecer a dinâmica dentro da empresa, porque é lá que a gente está se capacitando e trabalhando. Aquela parte que é comercial, que é de marketing, ela acaba não acontecendo de forma eficiente. E talvez por isso que o mercado também responde de forma fria. Por quê? Porque a gente não cria os argumentos corretos, a gente está sempre falando de uma questão de medo, e as pessoas já estão falando o seguinte: olha, eu estou aqui me defendendo na condição de cardume, não vai chegar em mim. Tanto que você vê que o quanto que a primeira multa gerou de conteúdo na rede. Por quê? Porque as pessoas vão pensando o seguinte: agora que teve uma multa, todo mundo vai tomar iniciativa. Mas a gente tem 1 milhão de empresas, teve uma multa, as pessoas vão falar o seguinte: nunca vai chegar em mim. Porque eu não publico muita coisa na internet, a minha empresa não é muito digital. E aí o cara esquece, e ele fica sempre focado, né? Porque também uma outra forma de argumentar a questão do CPF da farmácia, o quanto isso cria de comoção nos debates de Lei Geral de Proteção de Dados.
E, em contrapartida, a gente fala pouco dos colaboradores, da medicina do trabalho, de como que o RH publica a folha de pagamento, como é que ele reutiliza papéis dentro da empresa, como é que ele hoje perde um computador e aí tem que retrabalhar tudo porque ele não fez um backup. Então, quer dizer, a gente não argumenta num lugar mais correto. Daniele, né? Você pode abrir o seu microfone. Oi. Em relação ao tema comentado hoje, eu não estava muito a par porque comecei hoje, mas seria interessante na próxima reunião a gente falar também de cartórios. Cartórios têm até um peso maior sobre a LGPD da adequação. Só que o problema que eu vejo cartórios, eles têm a dificuldade de investir em segurança digital, sabe? É aquela tendência de não se adequar, de só ter um TI, não se importar, sabe, com a LGBT. Seria bom até fazer um formulário diferenciado no Google Forms, por exemplo, para cartório, também porque é mais amplo. E também a gente tentar fazer uma linguagem mais acessível, como você falou, né? A gente tentar uma linguagem mais para os consumidores e também, ao invés de falar de multas, a gente também ensinar como a gente ensinar como eles podem acessar a NPD para sabe, como é que fala? Comunicar que ocorreu um vazamento, que seus dados foram vazados, sabe? É isso que eu estou falando, assim, vamos ensinar as pessoas a denunciar, sabe? A entrar na NPD, a ser mais acessível, assim, entendeu? Obrigada. Antes de passar para a Vânia, essa é uma parte que eu acho Daniel, que a gente tem discutido aqui. A gente provocar o usuário acaba não sendo um lugar legal, porque é uma transformação de cultura de pessoas que estão negligenciando o tempo todo os seus próprios dados. Se a gente fizer uma enquete aqui agora, a gente vai saber que, por exemplo, assim, quem não fez um teste para saber como é que vai ser daqui a 30 anos ou daqui a 20 anos? Naqueles aplicativos da rede que falam o seguinte, olha, vê como é que você vai aparecer daqui 20 anos, vê como é que você vai aparecer daqui 10 anos. Quer dizer, a gente está ensinando a tecnologia, a IA, né, a inteligência artificial, a adaptar. E aí ela pega esse rosto e fala o seguinte, olha, eu vou ver ele daqui 6 meses, eu vou ver ele daqui 1 ano, vou ver. Se eu conseguir ter uma tendência, eu posso falar como é que ele vai ser daqui a 50 anos, ou a 20, ou a 30, né? Então, a gente negligencia porque a gente clica lá e fala o seguinte, olha, eu estou dando meus dados porque eu quero acessar o Google Maps, porque eu quero acessar... Então, a gente faz isso de forma muito voluntária. E aí, é claro que se a gente quiser aculturar as pessoas e falar o seguinte, olha, seus dados são tão importantes, você não deve dar o seu CPF, você não deve ter informação. Fica mais difícil. Agora, na questão de cartório, acho que a gente vai ter que aprender um pouco, porque o cartório, ele é um lugar que a gente vai lá e paga por informações, e as informações têm base legal. Quer dizer, tem coisas que são públicas, você foi lá e comprou, você tem o direito de ter uma certidão, mesmo que não seja de um imóvel seu. É por isso que existe o cartório. Então, a gente vai ter que estar criando um contexto de argumentação para olhar. Eu sei que, por base legal, o cartório tem obrigação de se adequar. Ele tem lá algumas regras, talvez de TI. E existem cartórios agora, já nesse novo modelo, que estão usando a parte de nuvem. Aí eles começam, com toda certeza, a irem para um ambiente de TI que tem vulnerabilidade. Eu lembro que o Dante sempre fala muito disso, que fala o seguinte, se você está em nuvem, você tem que saber, inclusive, qual nuvem que você está. Não dá para falar o seguinte, olha, eu contratei uma nuvem e estou negligente nessa informação. Eu tenho que saber se eu estou no Brasil, se eu estou no Estado, se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou na Europa, guardando aqueles dados. Então, a gente vai ter que contextualizar. Nessa hora, sim. Mas, por exemplo, se a gente olhar aqui no entorno onde eu estou, na Zona da Mata, a maioria dos cartórios não se tornou digital. Todos os documentos dele estão lá em papel,
e guardados as 7 chaves. Por quê? Porque o cara cobra para cada apresentação. Então, a gente vai ter que aprender um pouco dessa argumentação. Eu vi que você levantou a mão, como é o mesmo tema, se você quiser falar, depois a Vânia vai estar tendo o espaço dela. Desculpa aí, Vânia. É só complementando, em questão de documentação do cartório, a gente pede uma escritura, é pública, mas a diferença é que agora, que quando a gente pede uma escritura de alguém, a gente tem que informar os nossos dados, porque antigamente não era assim, não tinha aquela proteção. A gente pode ter informações de dados públicos, mas a gente tem que mostrar que a gente solicitou. E também a gente também pode ter lá, né, pode ter dados físicos, mas na LGPD fala do descarte dos documentos físicos quanto dos digitais. Não quero dizer que o cartório tem que ser totalmente digital, não, mas que tenha um descarte de acordo e também que não tenha, sabe, aquele acúmulo de papel jogado, e também um descarte, né, tem que respeitar a lei, os princípios da LGPD. Perfeito. Obrigado, Daniel. Vânia. Bom dia. Eu queria, assim, parabenizar o Rodrigo. E o que eu achei? Apesar dele ter sido breve, mas ele conseguiu passar um conteúdo que ele é muito valioso, porque, assim, eu acredito que o trabalho que o Rodrigo apresentou é como se fosse uma espinha dorsal, que ela pode ser adequada a qualquer tamanho de empresa, a qualquer empresa, onde você vai colocar itens e tirar itens, né? Porque, às vezes, você vai encontrar um consultório médico que é só o médico e a recepcionista. Aí você vai analisar todo aquele esqueleto, que seria um passo a passo, né? Seria um norte, e você vai adequar aquele passo a passo para o tamanho. É como ele falou mesmo, nunca um orçamento vai ser igual, porque cada empresa tem a sua especificidade, tem a sua dificuldade. Às vezes você chega numa empresa que ela é uma empresa grande, mas a gente fica até espantado quando você vê o tamanho da desorganização. E, às vezes, você encontra uma empresa pequena, mas que ela é bem ajustada, o organograma é claro, a questão das ordens, a hierarquia. Então, eu vejo assim, que eu vi esse trabalho, o trabalho que o Rodrigo apresentou, assim, muito claro, entende? E adaptável a qualquer tipo de empresa. Entende? Você vai poder tirar e acrescentar as coisas de acordo com aquele diagnóstico, que é a segunda fase que eu vi que ele colocou aí. A partir do diagnóstico é que a gente vai fazer o orçamento. Entendeu? Então, parabéns, Rodrigo, gostei muito. E é um fato, né, Vânia? O diagnóstico contratado seria muito melhor, né, como o Rodrigo colocou, e é uma oportunidade. Quer dizer, às vezes a gente fica falando tanto da execução, e fazer o diagnóstico pode ser um trabalho bem legal, que a gente precisa de fazer. Então, são questões que a gente vai ter que ir aprendendo, e acho que hoje foi muito rico por conta disso. Não só porque o diagnóstico vai definir bem o escopo, e às vezes, na hora de definir, com certeza, na hora de definir o escopo, a gente também começa a defender os preços, a registrar os preços. E registrando os preços, o que significa? Que você pode virar e falar o seguinte: olha, se você me contratar para fazer essa adequação aqui, você vai estar resolvendo essa parte, mas essa parte aqui você vai deixar vulnerável. Então, como o Rodrigo falou, eu posso abrir mão de fazer, você pode querer contratar uma outra pessoa, porque eu acho que a minha responsabilidade diz que eu tenho que fazer tudo, ou eu posso fazer parte, mas não dá para fazer tão pequeno, tão menor. Então, são detalhes que a gente vai ter que ir entendendo. Mas eu achei que até essa condição de falar que a gente pode adequar menos é legal, porque isso também é uma realidade, que às vezes as empresas não têm viabilidade financeira para se adequar completamente, mas teria viabilidade financeira para fazer uma parte, e aí, a partir disso, depois ela pode ir fazendo outra parte e aí vai evoluindo. Doutora Cristiane? Eu lembrei, eu queria ter falado sobre isso também, que essa questão desse diagnóstico prévio, né, que a gente chama de auditoria preliminar, ou qualquer coisa desse tipo. Assim como o Rodrigo bem colocou, que para chegar no preço, você tem que saber, conhecer primeiro qual que é o produto que vai ser oferecido, o agente de tratamento também
para aceitar pagar o preço, ele precisa saber se ele realmente precisa desse produto que está sendo oferecido, né? Então, uma forma de entrada para oferecer o trabalho de consultoria é oferecer para ele esse serviço, é um serviço também, de primeiro levantamento e conhecimento de qual que é o estado da arte da empresa dele em termos de privacidade e proteção de dados, né? Trazer para ele esse conhecimento que ele também, com certeza, não tem. E, a partir daí, ele vai perceber a necessidade dele do trabalho e isso vai ser também um instrumento que vai possibilitar um melhor dimensionamento desse trabalho que vai ser oferecido e para chegar num valor mais justo e tal, mais adequado. Na verdade, pode ser feito como a Carla colocou, pode ser feito como cortesia, né, inicial, e depois, de repente, até embute isso no preço do trabalho que vai ser oferecido depois, ou já pode, dependendo da empresa, do empresário, ele já contrata mesmo esse serviço, porque ele quer saber como é que ele está, quer saber se ele precisa mesmo do que você está oferecendo, né? Então, tudo depende de como você se apresenta nesse momento. É bem interessante essa ideia também. Obrigado, doutor Cristiano. Ô Dante, você vai ser o último aí, tá? Aí okay. A gente já está chegando aqui no finalzinho. 1 minuto, na verdade. É só para falar que a adequação parcial ela é prevista, né, na aceitação do próprio risco dentro da LGPD. Se você não quiser fazer parte de uma determinada adequação, isso é possível, desde que você esteja aceitando aquele risco, né? É só isso. Muito obrigado aí. Olha, alguém mais tem alguma posição que quer estar fazendo? Você quer estar falando alguma coisa, Rodrigo? Quero só agradecer a oportunidade, né, de poder compartilhar esse conteúdo com os colegas e espero que tenha trazido uma reflexão e que tenha sido colaborativo, né, essa apresentação e também a planilha, e também dizer que é muito difícil poder conseguir criar algo genérico que sirva para todos, né, baseado no que a gente viu aqui, mas a gente está incumbido aqui em fazer o máximo possível para ajudar a comunidade, para ajudar os empresários também a entender o que é também a LGPD e o que ele precisa fazer. Então, a gente desenvolveu, e está naquele link já que eu mandei para vocês, um diagnóstico simplificado, tá? E aí ele tem ali algumas perguntas de criticidade e algumas perguntas de maturidade, e ele entrega automaticamente já esse relatório para o empresário. Então, esse não é um diagnóstico voltado para o especialista, ele é mais voltado para o empresário entender um pouco melhor de como a empresa dele está. Então, eu convido os senhores a executar esse diagnóstico e também me dar feedbacks ali sobre esse assunto. A gente está sempre evoluindo, né? Então, era isso por hora, Pedro. Obrigado aí pela oportunidade e obrigado a todos. E vamos no LGPD Labs. O LGPD Labs hoje tem uma reunião às 19 horas, que é o treinamento para Trello, né, que vai ser uma gestão de processos, gestão de operação, e acho que a gente vai estar estudando muito planejamento, e acho que hoje foi muito rico para levar esse conteúdo para lá. Então, estou aqui agradecendo a todos, acho que é assim que funciona, né, são 10 horas, está tudo ótimo. Para mim vai ser às 23, viu, Pedro? Isso é para mostrar que o nosso grupo ele é tão longe, né, que a gente já tem gente lá na Europa, né, participando e tão engajado como a doutora Cristiane, que é engraçado, né, essa questão de lidar com profissionais do direito, a gente está sempre com o doutor, mas depois que o Orozinho virou Oro, a doutora Cristiane virou Cris aqui, né, mas aí é difícil ainda, né, lidar dessa forma. Mas é isso, gente. Então, vou desligar aqui e vou fazer uma foto aqui do grupo para publicar lá.